Olhando para o passado, fica evidente que a humanidade simplesmente perdeu a capacidade de criar monumentos incrivelmente complexos e pesados, além de muito úteis. Afinal, sempre datados de milhares de anos e às vezes até milhões, existem numerosos exemplos de tecnologia antiga que nos deixam impressionados com o conhecimento e a sabedoria que as pessoas do passado mantinham. Nossos ancestrais ainda são capazes de nos confundir com sua engenhosidade e descobertas, ainda que tenham vivido milhares de anos antes de nós, quando a tecnologia atual não existia. Pelo menos é o que lemos em nossos livros de história. Atualmente, vivemos em um mundo bem desenvolvido tecnologicamente, mas é fato que esse ápice foi alcançado apenas nos últimos 3 séculos. No entanto, ainda assim, é complicado para a humanidade reproduzir hoje os monumentos deixados por antigas civilizações aqui na Terra. Basta pensar no exemplo das grandes pirâmides do Egito, que instiga a curiosidade das pessoas há muitos milênios. É fato que construir uma nova pirâmide hoje em dia seria uma tarefa praticamente impossível. Construções como essas foram o resultado de incríveis avanços na engenharia e inovação. Isso acontecia à medida que novas civilizações poderosas surgiam e passavam a dominar o mundo antigo. Esses avanços estimularam as sociedades a adotarem novas formas de vida e governança, bem como novas formas de entender seu próprio mundo. No entanto, muitos mistérios da tecnologia antiga foram simplesmente esquecidos, perdidos das páginas de história, apenas para serem reinventados milênios depois. No vídeo de hoje, veremos algumas evidências físicas da tecnologia do mundo antigo e entender a importância disso. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você nos apoia e nos motiva a continuar. Pensando em culturas do mundo antigo, o fascínio vem principalmente quando lembramos da civilização do Egito, responsável por revolucionar todo o mundo que veio depois dela. É no cenário dessa antiga civilização que encontramos algumas das mais surpreendentes construções em pedra do planeta, ainda que tenham sido feitas milhares de anos atrás. Ainda mais surpreendente é notar que tais monumentos tenham sido feitos com o uso de ferramentas da Idade do Bronze. As pirâmides, obeliscos, templos, estátuas, memórias a deuses, hieróglifos belamente cortados. Tudo isso foi feito sem a força do aço, sem as atuais ferramentas de trabalho. Porém, o desenvolvimento das ferramentas teve início muito tempo antes da cultura do Egito. A ferramenta é uma das provas de que o homem iniciou sua evolução há pelo menos 2 milhões de anos. No ano de 1959, por exemplo, foram encontradas na África ferramentas de 1.700.000 anos atrás, de acordo com a datação feita por carbono. Nesse ano, foram encontrados instrumentos de corte dos mais variados tipos e formas, além de martelos antigos. Isso, ainda que não diretamente por se tratar das primeiras remessas, já comprovam a existência de uma técnica em desenvolvimento que levaria a outras mais avançadas no futuro. As ferramentas do longo período conhecido como Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra, eram feitos de sílex, um tipo de rocha que era retirada de grandes bancos rochosos. Os blocos de pedra retirados eram talhados através da percussão até a formação de um núcleo, a base da futura ferramenta que nasceria. A forma e as técnicas básicas da utilização de vários instrumentos que usamos até hoje já eram conhecidas desde os primórdios da evolução humana. A pinça, por exemplo, utilizada por nós hoje para depilação, era feita com conchas de mexilhão. Havia o endireitador de flechas, que é um ancestral da nossa chave inglesa e do alicate, além de furadores que eram usados através de rotação. Martelos e machados específicos para funções diversas. Nossos ancestrais já sabiam de diversas relações entre o tamanho do cabo e o peso do percutor para que um martelo pudesse ou quebrar pedras duríssimas ou talhar uma colher de madeira. Também usavam espécies de amortecedores para aproveitar os estilhaços da pedra. Podemos observar, durante todo o período da Idade da Pedra, uma evolução importante na história da ferramenta.
As primeiras ferramentas de corte tinham um tamanho que variava de 40 centímetros a até 1 metro. Num período de tempo que chegava a 500 mil anos, os instrumentos de corte foram reduzindo de tamanho até se tornarem microlâminas, chamado de micrólitos, que não chegavam a 2 centímetros e que eram encabados com madeira ou osso. Tempos depois, no período Neolítico, é que se conheceu uma das maiores revoluções na história da humanidade. Nele surge, 8.000 anos atrás, a agricultura, a domesticação de animais e a cerâmica. Desenvolve-se assim a fabricação de ferramentas específicas para estes trabalhos. Nesse sentido, uma questão que sempre intriga os arqueólogos é como os povos do passado fabricavam seus objetos e monumentos que resistiram ao tempo, como vimos há pouco. Obras como as grandiosas escadarias de Machu Picchu, os geoglifos do Acre e as pirâmides do Egito levantam questões sobre o uso de tecnologias e ferramentas em tempos remotos. Por sua vez, o não entendimento costuma abrir margem para hipóteses sobre o contato com alienígenas ou a ideia de que esses povos estariam além do seu tempo. Argumentos perigosos quando se trata de um entendimento fiel do passado. Os povos egípcios, conhecidos por seus templos, pirâmides e escrita hieroglífica, sempre foram um desafio para os pesquisadores. É uma habilidade que até hoje intriga muita gente. É a capacidade de talhar objetos em granito, rocha muito mais dura que calcário ou arenito. Quais eram as ferramentas que eles tinham em mãos? Seriam essas ferramentas modernas, como as que temos hoje, que funcionam com a ajuda da eletricidade? Quanto tempo demorava o processo de escultura em monumentos de pedra? Talvez eles tenham sido ajudados por seres fantásticos. Em uma época remota, os egípcios aprenderam a trabalhar metais. Todos concordam que 5.000 anos atrás, os antigos egípcios já possuíam técnicas de mineração, refinação e trabalho de metalurgia. O Antigo Egito não possuía vários tipos de minérios como prata, estanho, chumbo, cobre e bronze, por exemplo. Porém, eles usavam seus conhecimentos para explorar minérios no Egito e em outros países. Afinal, aquela nação tinha meios e conhecimentos para explorar os minerais necessários, estabelecer processos de mineração e transportar cargas pesadas por longas distâncias, tanto por terra quanto por mar. Além disso, por ser a maior e mais rica população do mundo antigo, o Egito importava enormes quantidades de matérias-primas e, em troca, exportava grandes quantidades de produtos prontos para outros povos. Os artesãos egípcios, classe de trabalhadores responsável por toda a grandiosidade que chegou até nós, usavam instrumentos retratados em pinturas que resistiram ao tempo, mostrando o uso de machados, serras, arcos, entre outros. A teoria mais aceita é de que esses construtores usavam ferramentas de madeira, bronze e cobre para talhar o granito, dominando regras rígidas que possibilitavam um bom trabalho. Por volta do ano de 3.500 a.C., observava-se o uso de muitas ferramentas de cobre que, somadas às capacidades dos artesãos, possibilitavam a realização de todo e qualquer trabalho com exatidão. Mas será que as ferramentas de madeira seriam suficientes para talhar o granito? Essa foi a principal questão para os arqueólogos do século XIX ao se depararem com artefatos como esses. Apenas estudos posteriores, que não focavam nos objetos em si, mas na maneira como eram utilizados, chegaram mais perto de uma solução. De acordo com correntes atuais da arqueologia, os egípcios perfuravam o granito com um método que consistia em introduzir cunhas de madeira em uma fenda natural da rocha, embebendo-as com água. Como a madeira úmida se expande, isso fazia com que a rachadura original aumentasse e, após sucessivas repetições do processo, a rocha se dividia em pedaços menores. Artesãos de pedra, antigos e modernos, utilizam esse processo natural baseado em partes mais fracas da rocha.
No entanto, ainda que o conceito de que o furo no granito era feito com ferramentas antigas seja o mais aceito, muitos teorizam que, na verdade, os antigos egípcios usavam máquinas modernas como uma espécie de furadeira. Para isso, segundo os pesquisadores, aquele povo desenvolveu sua própria eletricidade, método que teria sido perdido com o tempo e sido redescoberto na era moderna em que vivemos. Segundo arqueólogos, uma prova disso seria a imagem da lâmpada de Dendera, desenhada em um dos muitos templos do Egito. Discussões como essas continuam atuais, e talvez os egiptólogos ainda estejam longe de realmente encontrar ferramentas que expliquem melhor a construção desses objetos. Entretanto, o que devemos ter sempre em mente é que talvez nós sejamos os limitados, confiando demais em nossas próprias tecnologias e aplicando ao passado formas contemporâneas de ver o mundo. E que, enquanto isso, os povos antigos são os verdadeiros seres evoluídos.